Então, bom dia para vocês, mais uma vez, graças ao convite do Carlos, a presença de vocês aqui. E só uma questão de ordem. Vocês receberam o material dele, e a esse material faltam 11 páginas. Tá? 11 páginas incluídas depois que vocês receberam o material. Então, eu tenho duas sugestões. Ou eu vou deixar disponível para vocês, evidentemente que eu vou deixar com o Carlos, as 11 páginas que faltaram, foram colocadas depois que eu mandei para vocês, ou eu mando o material já com as 11 páginas incluídas dentro desse novo arquivo. Tá? Eu posso mandar os dois. Quem já tiver impresso, tem as 11 páginas ao lado. Quem não tiver, elas vão estar distribuídas dentro do material que eu entreguei para vocês, tá? E como eu sempre digo, essa é a versão definitiva por enquanto. Tá? Por enquanto, essa é a versão definitiva desse texto, tá? E a gente vai discutir hoje um livro fundamental dentro da bibliografia do Jung, que está dentro da bibliografia junguiana, que é um livro de ética do Neumann, Psicologia Profunda e uma Nova Ética. Tá? Vai ser o tema da nossa conversa e que eu recomendo a todos que leiam, além de ler o material que está colocado aqui, que vocês leiam esse livro. Tá? Sempre recomendo que, se vocês puderem ler o livro na edição em espanhol, é melhor do que na edição em português. Tá? E na edição em espanhol, apesar de estar incluído aqui nesse documento para vocês, tem um prefácio escrito pelo Neumann em 59, quando o livro foi publicado em espanhol, ele fez um pequeno prefácio, fazendo inclusive algumas correções ou algumas explicações no texto que ele tinha escrito e publicado em 49. E além do que, tem um apêndice, que é um texto dele sobre a sombra. Tá? Isso tem na edição em espanhol, apesar de que os dois estão incluídos aqui, tá? Tanto o prefácio do Neumann como o texto dele sobre a sombra. Tá? Por favor. Desculpa. Psicologia Profunda e uma Nova Ética. Uma Nova Ética. É sobre isso que a gente vai estar falando de manhã aqui com vocês. Então vamos começar então. Se a gente entrar diretamente no texto, vamos ler as epígrafes que tem aqui, uma nota editorial, que de alguma forma elas vão dar o corpo do que a gente vai encontrar nesse documento aqui. Então, a primeira nota que está logo na capa do livro, do texto, tem uma nota editorial que fala que todas as traduções que foram realizadas pelo coletivo Ioiô Iaiá. E as traduções foram revistas por mim. Esse material não tem finalidade editorial nem comercial. Ela serve apenas para uso particular. Essa é a segunda parte do volume 6 da série Curiosidades Junguianas, série que confirma com razoável evidência empírica que a curiosidade é incurável. Começa uma pergunta inocente e termina com pilhas de livros, bibliografias crescentes e a discreta percepção de que compreender melhor raramente torna as coisas mais simples, apenas mais nítidas. Então, essa é a nota da editorial. Aí a primeira epígrafe tem uma citação do Neumann e uma citação do Jung. A primeira fala: aliado ao mal está todo aquele que viu e não agiu. Todo aquele que desviou o olhar porque não quis ver. Todo aquele que não viu, embora pudesse ser visto.
mas também todo aquele cujos olhos não puderam ver. Somos todos culpados. Culpáveis são todos os povos, todas as nações, todas as religiões, todas as classes. Culpável é a humanidade. Aqui, para mim, é uma das frases mais contundentes que tem no livro Psicologia Profunda e uma Nova Ética. Tá? Objetivamente, claramente, ele diz que todo mundo é culpado. O que vê, que não quer ver, o que não vê, quando pode ver, o que fala, quando não, que não fala, quando pode falar, enfim. Talvez o silêncio e os olhos fechados seja a pior, a coisa mais execrável de um ser humano. Mas, para mim, é a grande, se eu tiver que escolher uma grande frase desse livro, eu fiz questão de colocar aqui como epígrafe. Aí tem a citação do Jung. Nós precisamos ter uma maior compreensão da natureza humana, porque o único problema real que existe é o ser humano em si mesmo. Ele é o grande perigo. E nós desconhecemos tolamente isso. Nós não sabemos nada do ser humano, além de um mínimo. Sua psique deveria ser estudada, porque nós somos a origem de todo o mal vindouro. Essa é uma frase do Jung, dita e falada em 1959, numa entrevista que ele deu. Desculpa. Isso foi a Segunda Guerra. Foi na Segunda Guerra. E tem mais 3 citações aqui, que são... a primeira é uma citação anônima. Um caminhante encontrou um eremita ortodoxo que havia pintado um ícone maravilhoso de Cristo descendo ao inferno e ali abraçando Adão. A pergunta sobre o significado desse ícone, o eremita respondeu: quando o ser humano percebe a si mesmo em seu inferno interior, isto é, o diabo dentro de si, o mal, o obscuro, o mais vil, e, em vez de rejeitá-lo, o aceita e o abraça com amor. Então o divino pode irromper. Isso significa, para mim, ressurreição. Aí uma frase de um místico sufi: conheci o bem e o mal, o pecado e a virtude, o certo e o errado. Julguei e fui julgado. Passei pelo nascimento e pela morte, pela alegria, pela dor, pelo céu, pelo inferno. E ao final reconheci que estou em tudo e tudo estão em mim. E a outra frase é um comentário do Neumann sobre o ensinamento racídico. O pecado e o mal pertencem igualmente aos ingredientes necessários da existência. Eles são dados junto com ela. Percebidos corretamente, eles não são apenas uma parte necessária, mas também crucial dessa existência. No nível do significado, eles são espiritualmente importantes para o ser humano. Em nível simbólico, são espiritualmente importantes no que dizem sobre Deus. A experiência do mal é o elemento por meio do qual não apenas a bondade é revelada, mas também o ser humano se torna humano, como alguém que escolhe. Então, esse é um comentário do Neumann sobre o ensinamento racídico. Já estamos quase chegando lá no texto. Mais uma citação longa aqui, são os 3 últimos parágrafos do livro Psicologia Profunda e uma Nova Ética. Fiz questão de colocar aqui, se aquela primeira citação contundente, está bem no começo do Psicologia Profunda e uma Nova Ética, e 4 parágrafos aqui encerram o livro. Tá? A crescente consciência da limitação geral do ser humano deverá conduzir, nos próximos séculos, a um sentimento crescente
de solidariedade humana e a percepção da estrutura humana fundamentalmente unificada, apesar das diferenças superficiais. Começa a se tornar visível que todas as religiões e filosofias estão enraizadas no inconsciente coletivo da humanidade. Fica claro que, embora diferentes povos, raças e épocas apresentem ou suprimam constelações arquetípicas variadas, a espécie humana, em sua estrutura psíquica, constitui uma unidade invisível. Assim, como essa interconexão compõe a história interna da humanidade, a unidade do globo determinará a história do futuro. É como a humanidade, cercada pelo frio mortal do espaço vazio, que a desdivinizou, dessensibilizou e desumanizou, precisasse aproximar-se cada vez mais para resistir a essa força avassaladora. Geralmente, a humanidade retoma as projeções psíquicas com as quais havia preenchido o vazio do mundo em hierarquia de deuses e espíritos, céus e infernos, e descobre, maravilhado, a plenitude criativa de seu próprio fundo psíquico. Do centro deste círculo da humanidade, que começa a se formar a partir da união de todas as partes da humanidade, povos, raças, continentes e culturas, surge a mesma divindade criadora, não moldada e múltipla, voltando-se para dentro, aquela que antes preenchia os céus e esfera da existência humana. Então é assim que ele termina Psicologia Profunda, uma nova ética, fazendo um apelo profundo. Oi? A última frase? Leia ela inteira? Do centro desse círculo da humanidade, que começa a se formar a partir da união de todas as partes da humanidade, povos, raças, continentes e culturas, surge a mesma idade criadora, não moldada e múltipla, voltando-se para dentro, para aquela que antes preenchia os céus e esferas da existência humana. Vai falar. Armando, eu estava lendo um pouquinho aqui. Parece que o Norman era mais otimista em relação à natureza humana do que o Jung, né? Sim, profundamente. Apesar de falar... O próprio que você mesmo escreveu ali, dizendo que o Jung estava perguntando se a humanidade ia ser mais positiva, uma visão mais otimista ou pessimista, o Jung estava tentando ouvir nos sonhos dele se Deus ia fazer Deus, o self, ia dar uma mensagem. E pelo que você está relatando ali, o Jung ainda não relatou que ainda não tinha recebido nenhuma mensagem. Sim. Como é que se fala sobre isso? Sim. Esse final do livro, depois de percorrer o livro inteiro, falando sobre o mal, sobre a sombra, sobre a necessidade de uma mudança de postura do ser humano diante de si, ele faz um apelo muito grande, eu acho que até um apelo ativista, né, no sentido da solidariedade, da união das pessoas, principalmente, diz que ele quer é um dos temas centrais do Neumann, a capacidade criativa do ser humano, ou a capacidade criadora do ser humano. Eu acho que ele termina o livro de uma forma extremamente otimista, começa de maneira dura, nos responsabilizando a todos nós por tudo que acontece de ruim na humanidade. O culpado é não só quem mata, mas como também quem morre, também é culpado. Começa falando isso e termina um apelo, eu acho, extremamente otimista em torno da solidariedade humana, né? E terminando, aí tem uma citação em latim, essa citação aqui ela vai aparecer duas vezes, inclusive com dois autores diferentes, com significados
diferente. Então eu vou só ler a tradução dela. Talvez isso valha mais para vocês do que para mim, o que está escrito. Deve-se aproveitar a juventude, pois o tempo passa com passos velozes. Nenhum bem que vem depois é tão bom quanto foi o primeiro. A outra citação que está enfiada no meio do texto, que é dita por um outro autor, em vez de juventude está vida. Deve-se aproveitar a vida, pois o tempo passa com passos velozes. Nenhum bem que vem depois é tão bom quanto foi o primeiro. Tá? E aí a gente começa. Eu só explicar para vocês, esse texto aqui, esse documento, ele tem um primeiro ensaio como introdução, depois tem um levantamento de cartas entre Jung e o Neumann e Jung e outros autores, discutindo fundamentalmente a questão do livro, da ética. Tem um terceiro ensaio, uma terceira parte, é um outro ensaio falando sobre o livro do Neumann, e daí tem 4 apêndices. Um é o prólogo, o prefácio que o Jung escreve, o prefácio que o Neumann escreve para a edição em espanhol do livro. Depois é o prefácio que o Jung escreve quando o livro do Neumann é publicado em inglês, 60 e pouco, apesar do prefácio ter sido escrito em 1949. Tem um outro prefácio da mesma edição em inglês, é de um amigo pessoal do Neumann, que é o Gerhard Adler, ele fala do livro. E o último apêndice é um texto do Neumann sobre a sombra, que ele vai falar o tempo inteiro do texto acerca da sombra. É importante a gente colocar, porque como é que ele compreende, qual é a compreensão que o Neumann tem a respeito do conceito de sombra. Tá? Então, uma maneira da gente... Eu vou lendo aqui, a gente para, interrompe, fala, explica, vocês me interrompem, façam perguntas a respeito do que está sendo lido aqui. Então, o título é Uma Nova Ética, um Novo Autor. Deslocamentos teóricos e resistência em Zurich. O encontro anterior, lembra que a primeira parte desse texto, falava sobre, inicialmente, a relação do Jung com o Neumann, a chegada do Neumann em Édanos, o que foi a dificuldade de ser aceito, dele ser acolhido dentro da comunidade junguiana na época. E a primeira apresentação que ele faz em Édanos, falando sobre o homem místico, e alguns comentários que as pessoas fazem, o próprio Jung, acerca dessa palestra dele. E agora a gente vai falar, a resistência, a dificuldade de aceitação do Neumann em Zurich, continua. Ele teve uma dificuldade muito grande de ser aceito, de ser acolhido pela, eu chamo sempre, a corte junguiana. Ele teve dificuldade de acolhê-lo, tá? Então, pelo menos numa primeira etapa. Por ciúme, por rivalidade, por conformismo, por comodidade ou por conservadorismo, houve uma dificuldade grande de ser acolhido. Isso a gente discutiu já em outro encontro, já está discutido no outro filme dessa série, né? Então vamos lá. Essa segunda parte examina o complexo processo de recepção das primeiras obras teóricas de Neumann, Psicologia Profunda, Uma Nova Ética, e, em segundo plano, História da Origem da Consciência. Ambos os textos suscitaram reações intensas de admiração e resistência, especialmente no contexto institucional de Zurique, em particular, entre os membros do Instituto TGI. A análise será conduzida por meio de um estudo cronológico das correspondências trocadas entre Neumann e diversas figuras centrais da psicologia complexa,
a partir da chegada do manuscrito Nova Ética a Jung em 1945, até os desdobramentos ocorridos em 1949. Nesse intervalo de 4 anos, a obra de Neumann provocou debates acalorados, tocando nos limites da tradição junguiana e no lugar de um pensador inovador dentro de uma escola ainda em processo de consolidação. Além da análise da correspondência, inclui-se o ensaio Nova Ética de Neumann, apresentação e comentários, no qual se examinam as principais teses da obra e suas articulações conceituais. Com isso, torna-se possível compreender não apenas o impacto do texto sobre Jung, mas também as reações nem sempre serenas que despertou na comunidade junguiana da época. Vocês lembram que no outro encontro a gente comentou que a partir de 1933, 34, ele veio se exilar voluntariamente na Palestina, depois no Estado de Israel. E lá ele ficou a vida inteira. E com a explosão, a Segunda Guerra Mundial, a relação dele com o Jung ficou interrompida porque o correio, durante a guerra, não funcionava. E daí, em seguida, ao final da guerra, o Neumann encaminha para o Jung 2 manuscritos. Um sobre a ética e o outro, História da Origem da Consciência. E isso causa, dentro primeiro do Jung, da própria comunidade junguiana, uma surpresa muito grande, uma perplexidade muito grande. Uma pessoa completamente desconhecida, conhecida do Jung, que foi analista dele, conhecida da Toni Wolff, que foi analista da esposa dele, e de algumas pessoas próximas ao Jung, o Neumann era uma figura desconhecida. E ele desembarca em Zurique com 2 manuscritos. Um extremamente polêmico, discutindo a questão da ética, e um outro discutindo a questão da história e da origem da consciência. Tá? E, evidentemente, isso causou, nós vimos no ano passado, uma surpresa, um choque muito grande. Tá? Enquanto o Instituto, atravessado por debates marcados, por posições contraditórias, tensões teóricas, rivalidades pessoais, o círculo de Eranos permaneceu em grande parte alheio, o mesmo indiferente a essas controvérsias. As cartas trocadas entre Neumann, Jung, Aniela Jaffe, Toni Wolff, Liliane Frey-Rom e outros interlocutores documentam essas disputas, revelando as linhas de força de um campo em transformação, no qual ética, individuação e mito buscavam novas formas de articulação teórica e expressão simbólica. Vocês lembram, a gente contou no encontro passado, que na mesma medida que houve uma resistência muito grande do Neumann ser acolhido em Zurique, ele foi muito bem acolhido, muito bem recebido nas conferências Eranos. Então a gente pode imaginar que há na primeira etapa da construção do pensamento do Neumann, uma dualidade, ao mesmo tempo uma rejeição, uma dificuldade de aceitação no Instituto Jung e um acolhimento muito grande nas conferências de Eranos, que, aliás, aonde ele ficou, vamos dizer assim, de certa maneira, foi o espaço que ele escolheu principalmente para apresentar o trabalho dele. Tá? No caso específico de História da Origem da Consciência, o prefácio elogioso escrito por Jung, no qual reconhece a obra como uma continuação criativa de suas próprias ideias, intensificou ainda mais o mal-estar entre alguns membros do Instituto. O reconhecimento público da importância teórica de Neumann, legitimado diretamente por Jung,
despertou não apenas conforto, mas também ciúmes, sobretudo entre os analistas ligados a Zurich, que viam com desconfiança o prestígio intelectual crescente do autor. A forte repercussão de Psicologia Profunda e Nova Ética, somada ao impacto do prefácio do Jung, tornou-se um fator decisivo na resistência à publicação Origens. Esse processo foi agravado pela oposição explícita de C.A. Meyer, então vice-presidente do Instituto, que demonstrou incômodo com a possibilidade da obra do Neumann ser publicada antes do seu próprio livro, Incubação Ancestral e Psicoterapia Moderna. Vale lembrar que o Instituto havia concebido um ambicioso projeto editorial, a série Estudos do Instituto C.G. Jung, na qual Origens fora inicialmente escolhido como título inaugural. Meyer, que havia se oposto a Neumann em contextos anteriores, como ficou evidente em Eranos, volume 6/1, era o responsável pela coordenação da coleção. Sua resistência teve peso decisivo na exclusão do livro da série. Pode-se afirmar, portanto, que essas tensões contribuíram significativamente para o atraso na publicação de Origens, sua exclusão da coleção oficial do Instituto e a sua difícil inserção no circuito editorial junguiano da época. Esse atraso repercutiu também na recepção de Psicologia Profunda e Nova Ética, cuja compreensão teria se beneficiado da publicação prévia de Origens, obra que oferecia fundamento e continuidade conceitual. Uma coisa que a gente vai discutir aqui na frente. O primeiro livro do que foi publicado, do Neumann, que foi publicado, foi Psicologia Profunda e uma Nova Ética. Mas, de alguma forma, ele é um prolongamento do Origens da consciência. Então, que a gente comenta que não houve um atraso do primeiro livro ser publicado, o livro da Ética da Noite, houve uma má compreensão do livro. São várias más compreensões. Uma delas é o fato do primeiro livro não ter sido publicado, onde o Neumann fala do método que ele está usando, do raciocínio que ele está usando para falar acerca do desenvolvimento da consciência. E o quanto o desenvolvimento da consciência está ligado ao desenvolvimento da ética. A ideia de uma nova ética não é simplesmente largar tudo o que foi estabelecido até então, mas sim, é um processo evolutivo dentro da evolução da consciência. A evolução da consciência faz com que o sujeito reveja ou veja de uma outra maneira, de maneira nova, certos valores morais. Então, os dois livros dialogam. Um apresenta o método e o raciocínio do Neumann, e o outro, a aplicação prática. Então, como a ordem de publicação foi ao revés, isso gerou, então, essa má compreensão. Tá? As discussões de Neumann com Jung sobre o livro Psicologia e uma Nova Ética podem ser divididos em duas etapas diferentes. A primeira se estende de 1945 até 1949, período em que o manuscrito foi concebido, debatido e parcialmente reelaborado a partir dos comentários do Jung. A segunda etapa ocorre em 1957, quando a discussão sobre o tema é retomado após a publicação da monografia do Jung, Presente e o Futuro. Esse novo diálogo compreende 4 cartas, e nelas, Neumann oferece um testemunho direto e pessoal das motivações interiores que estiveram na origem do livro. Então, são duas etapas diferentes.
primeira 45 a 49, aí o tema é retomado em 1937, uma troca breve de cartas entre o Neumann e o Jung e o Neumann, a partir da publicação desse texto do Jung, Presente e Futuro, que talvez seja o texto sociológico do Jung. Ele vai discutir a questão dos ismos, vai discutir o papel da questão da igreja dentro da construção, da formação do indivíduo e um apelo, um elogio muito grande ao indivíduo. A solução para esses ismos, o tema muito caro do Jung, que é a individuação. Só uma curiosidade, uma nota de rodapé para vocês. Esse texto, Presente e Futuro, é o primeiro texto que foi publicado em português do Jung. O primeiro texto que foi publicado do Jung em português se chama, que na realidade não se chama Presente e Futuro, se chama O Eu Vencido. Isso é o primeiro livro, o primeiro livreto do Jung publicado em português. Foi esse. E é curioso, né? Começamos a ler o Jung a partir de um texto sociológico, um texto de crítica social que o Jung faz. E curioso, que o texto seguinte, publicado em português, é um prefácio que ele faz a um livro sobre Zen Budismo. Então, começando a estudar o Jung, um lado sociológico, prefácio ao Zen Budismo, e em seguida, um livro sobre disco voador. Vocês imaginam mais ou menos a cabeça de quem está estudando Jung no final dos anos 60, começo dos anos 70. Jung falando de disco voador, Jung falando de texto sociológico, e o prefácio dele ao livro do Suzuki sobre Zen Budismo. Isso é só uma curiosidade para vocês. O Jung? Não, ele não. Assim, ele namora com todas as práticas, tanto ocidentais quanto orientais, mas sempre insiste em dizer e reforçar a ideia de que, como homem do Ocidente, ele tinha que buscar no Ocidente a solução para as suas questões ridículas. Ele não é oriental. Ele sempre foi contra essa ideia de você transplantar modelos de uma região do mundo para uma outra região. Tá? O fundamento pessoal, fundamento cultural é completamente diferente. Completamente diferente. Mas isso é uma história, uma outra história a respeito do Jung. Então vamos lá. A primeira carta escrita pelo Neumann, nesse ciclo novo de maio de 1957, podemos ler. Já faz algum tempo, desde que recebi, e é claro, e também li, o belo texto, O Presente e o Futuro. Na minha opinião, você conseguiu, de maneira invejável, dizer o que há de mais vital em uma forma popular e compreensível. Muito bem o quanto isso é difícil, é importante para mim, não isso é técnica, e no entanto é tão essencial na realidade. Apesar disso, tenho a impressão de que você está um pouco pessimista, ou melhor, de que poderia ser compreendido como pessimista. Na minha opinião, a individuação é, afinal, um processo coletivo dentro da humanidade que tem precedência. O fato de ser um processo que leva um século não deveria desanimar ninguém. Se soubermos o quão jovem é, na verdade, a consciência do ser humano. E esses processos da psique coletiva sempre exigem longos tempos de desenvolvimento. Então, ele, em 57, retoma o diálogo com Jung, tinha parado em 49 a respeito da questão da ética, e começa falando da leitura que ele faz desse texto, Presente e Futuro. Mas o comentário, aos olhos dele, a visão do Jung
acerca do ser humano era um pouco pessimista, porque ele podia ser compreendido de uma forma pessimista. Tá? E olha, a história da consciência leva muito tempo. A individuação é um processo longo. Então, não perca a esperança. Né? Fala. Sim. Que é um diálogo que ele vai fazer o tempo inteiro, entre desenvolvendo o indivíduo e o desenvolvimento coletivo. A carta continua. Para mim, pessoalmente, foi um prazer, além disso, que seu texto estenda a mão à minha ética, que teve um destino tão difícil, ainda que em segredo, é claro. Pois, se um leitor de sua obra agora se pergunta, afinal, o que pode realmente ser feito? Então, esse deram os problemas que me compeliram a escrever nesse livro, naquela época da Segunda Guerra Mundial, com Rommel às Pátrias. Mas, na verdade, essa gênese não está totalmente correta, pois as causas mais profundas foram imagens internas, as quais tudo girava em torno do mal e do homem macaco, como destruidores, interna e externamente. Porque ele faz uma revelação ao Jung que uma das origens do livro não foram só os fatos sociais, os fatos culturais, a Segunda Guerra, a chegada do general Rommel, quase chegando à Palestina, mas sim imagens internas, imaginações ativas do Neumann, principalmente com essa figura que ele chama do homem macaco, que serviu para ele como um ponto de subjetivo de partida, junto com os fatos, obviamente, sociais e políticos da época, a escrever o livro. Tá? Aí, na carta, 12 de junho de 57, Jung faz referência a essa, Neumann faz referências a essas fantasias. Comecemos o evento principal. A nova ética foi a tentativa de elaborar uma série de fantasias que, aproximadamente, coincidiram temporalmente com o extermínio dos judeus, e das quais o problema do mal e da justiça se agitava dentro de mim. Ainda estou roendo essas imagens, ao final das quais, em resumo, está o seguinte: parecia que eu tinha recebido a incumbência de matar o homem macaco no profundo buraco primordial. Ao me aproximar dele, ele estava pendurado à noite, dormindo na cruz sobre o abismo, mas seu único olho olhava fixamente para as profundezas desse abismo. Embora no início parecesse que eu devia cegá-lo, de repente compreendi sua inocência, sua dependência do único olho da divindade, que por meio dele experimentava as profundezas. Esse era o olho humano. Então, resumidamente, andei diante desse olho único, saltei no abismo, mas fui amparado pela divindade, que me carregou sob as asas do seu coração. Depois disso, seu único olho, oposto ao homem macaco, se fechou e abriu na minha testa. Então, essa é a imaginação ativa que o Neumann relata do macaco como sendo um ponto de partida subjetivo para escrever a respeito da ética. Se a gente lembrar o texto que eu li para vocês, ele tem duas coisas que chamam a atenção. Primeiro, o homem macaco tem um olho só. Logo, quem tem um só é unilateral. Ele fala de uma unilateralidade na testa desse ciclope, que seria o homem macaco. Então isso é importante. Ele reconhece nessa figura uma figura unilateral.
A segunda coisa importante, talvez para mim a mais significativa desse texto, é que ele salta no abismo. Então, pular em algum lugar é um ato voluntário. Ele não foi empurrado, ele não foi jogado para dentro do buraco, ele pulou. Então, ao pular, a gente está falando de uma livre escolha. Ele escolheu livremente enfrentar essa figura. Então, aí tem duas questões que são importantes. A primeira, que o homem tem um olho só, que fala de uma unilateralidade, e essa unilateralidade vai aparecer na testa dele. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que tratar, eu tenho que viver, eu tenho que falar sobre essa unilateralidade em mim. Ela não está só nesse personagem. E a segunda coisa importante é o ato voluntário. E saltar não é ser empurrado, é um ato de escolha. Então, e a ética do Neumann, que ele vai, é uma ética da escolha, não é uma ética da obrigação, é uma escolha. Eu vou enfrentar, eu vou me haver com esse mal, com a minha sombra. Tá? Que é diferente, eu insisto nisso, eu acho que é importante guardar isso. A livre escolha. É uma escolha de enfrentar. Diga, cara. Nesse aspecto, então, a escolha de saltar no abismo, enfrentar o mal, sem compreender. Sim. É ética da escolha de você, voluntariamente. Isso. Eu vou enfrentar o mal. Eu vou me haver com ele. Não desvia o abismo, você pula dentro dele. Eu não vou fugir. Primeiro, se eu não sou empurrado, se eu sou empurrado, alguém tomou a iniciativa de me jogar em algum lugar. E às vezes contra a minha própria vontade. E aqui é um ato voluntário. É um ato voluntário. Ele vê o personagem, vê o homem macaco, vê o lugar assustador que ele está, a presença de uma figura assustadora, mesmo assim ele resolve pular e enfrentar. E daí, o final da história é que essa unilateralidade vai aparecer nele. E que é, na realidade, a crítica toda que ele faz da nova ética, ou a proposta da nova ética, é exatamente rever essa unilateralidade do ser humano. Tá? Nós vamos ver aqui para frente, ele vai falar de dois mecanismos psicológicos que constroem essa atitude unilateral no ser humano, que é a supressão e a repressão. Ele vai falar aqui um pouquinho mais na frente. Esses testemunhos revelam que, para além de qualquer motivação teórica ou resposta ao espírito do tempo, o livro surgiu como expressão de uma vivência interior intensa e visionária. O mal não apenas como um problema ético, mas como realidade psíquica autônoma. Constituiu o ponto de partida da nova ética que Neumann buscava formular. Uma ética nascida do confronto pessoal com os conteúdos sombrios da psique. Para compreender plenamente o alcance das palavras do Neumann, em 57, é necessário retornar ao ano de 45, quando essa história de fato se inicia. Entretanto, antes disso, faz-se necessário revisitar dois momentos anteriores, que lançam luz sobre o desenvolvimento de suas ideias e a formação de sua ética psicológica. De 57 a gente vai para 45, de 45 a gente vai para trás. E tem dois fatos anteriores a 45, um fato teórico e um fato pessoal, que marcam também a trajetória do Neumann nesse livro. O primeiro momento remonta a 1917, quando Jung redige o prefácio para Psicologia dos Processos Inconscientes. São revista significativamente ampliada do texto de 1912, Novos Caminhos em Psicologia. Esse Psicologia, Novos Caminhos, Psicologia dos Processos, depois vai virar os primeiros dois ensaios de psicologia analítica que estão publicados
no volume 7. Tá? Nesse prefácio, nos últimos parágrafos, Jung afirma, isso em 1917, os processos psicológicos que acompanham a guerra atual, em especial o embrutecimento incrível do juízo geral, as calúnias mútuas, o vandalismo nunca imaginado, a torrente de mentiras e a incapacidade dos homens para deter esse demônio sangrento, prestam-se melhor do que outra coisa qualquer para mostrar com toda evidência ao homem que pensa o problema do inconsciente caótico, que dormita irrequieto debaixo do mundo ordenado da consciência. Essa guerra mostrou ao homem civilizado que continua sendo um bárbaro e, ao mesmo tempo, fez de ver o flagelo terrível que o espera, tornar a responsabilizar mais uma vez o seu vizinho pelas más qualidades de si próprio. A psicologia do indivíduo, todavia, corresponde à psicologia das nações. O que fazem as nações fará também o indivíduo. Enquanto o indivíduo fizer, a nação também fará. Só uma alteração na atitude do indivíduo será também o começo para uma mudança na psicologia da nação. Os grandes problemas da humanidade nunca foram resolvidos através de leis gerais, mas sempre e só através de uma renovação da atitude do indivíduo. Se alguma vez houve uma época em que o absolutamente necessário e a única coisa acertada seria lembrarmos dos nossos próprios valores, é sem dúvida essa época, esta catastrófica época atual. Então, isso aqui é um prefácio do Jung ao texto, ao livreto, né? Psicologia dos Processos Inconscientes, publicado em 17, logo depois da Primeira Guerra Mundial, onde ele faz essa crítica veemente e responsabiliza o ser humano por tudo de caótico que está acontecendo. E a relação que ele faz entre aquilo que o indivíduo faz, a nação também fará. E aquilo que a nação faz é o que o indivíduo faz. Então, esse diálogo entre o coletivo e o individual. E o Jung lembrando que nenhuma mudança radical do ser humano vem de decreto. Ninguém muda o ser humano por decreto. Ninguém muda o ser humano por uma lei geral que obriga o sujeito, a partir daquele decreto, a ser diferente. A mudança começa a partir do sujeito. Então vocês vejam que isso é um vislumbre da ideia do Neumann. É evidente que o Neumann leu esse texto, é evidente que ele leu isso aqui, e também serviu de inspiração para ele. De alguma maneira, só que ele vai escrever num outro contexto. Jung escreve em 17, depois da Primeira Guerra. O Neumann vai escrever em 45, depois da Segunda Guerra. Mas ainda o catastrófico continua presente. Ainda o ser humano cometendo erros, delitos e distúrbios continua, aliás, até talvez uma versão piorada. Tá? Nessa passagem, Jung estabelece a conexão entre a psicologia individual e a coletiva, sublinhando que a transformação ética e moral começa no indivíduo. Essa formulação pode ser vista como ponto de partida da concepção neumanniana de uma ética baseada na psicologia profunda, indicando que a assimilação desse pensamento não é apenas teórica, mas também experiencial. O segundo momento, de caráter pessoal e profundamente traumático, ocorre em 1937, um ponto crítico na trajetória do Neumann. Esse episódio, embora nem sempre mencionado, exerceu uma influência decisiva em sua vida, o assassinato de seu pai. Este, que se encontrava sob investigação da Gestapo,
judeu, foi brutalmente espancado durante o processo, sofrendo uma hemorragia cerebral que resultou em sua morte poucas horas depois. A notícia teve um efeito devastador sobre Neumann, que se encontrava exilado, seguro na Palestina, enquanto seus pais permaneciam vulneráveis à perseguição aos judeus na Alemanha. Ele tem um evento teórico, que é o prefácio do Jung, um desencadeador do tema que o Jung vai trabalhar, e aí esse fato pessoal. O pai dele foi assassinado, foi preso na investigação pela Gestapo, foi espancado e foi morto. E quando a notícia chega a eles, tem um efeito assombroso sobre ele, porque ele estava protegido, como eu digo aqui, seguro e protegido no exílio. E os pais estavam sofrendo nas mãos da Alemanha nazista. O trauma pessoal do Neumann, marcado pela perda violenta do pai e pelo contexto de perseguição antissemita, representa um ponto de virada existencial e psicológico. É possível observar que sua reflexão ética, elaborada posteriormente, não se desenvolve em um vácuo intelectual. Ela nasce em um contexto de sofrimento real, exílio e confronto com a injustiça. A dialética entre o indivíduo e a coletividade, tão presente em Jung, torna-se para Neumann não apenas teoria, mas urgência prática e moral. É nesse contexto de sofrimento individual e coletivo que se situa a experiência da Segunda Guerra Mundial. À medida que o conflito se aproxima do fim, deixava um rastro de devastação que marcaria profundamente a psique coletiva da humanidade. Em Tel Aviv, onde vivia em exílio voluntário desde 1934, Neumann sentia de maneira aguda a necessidade de elaborar uma resposta psicológica à barbárie do século. Não apenas como intelectual judeu afetado pelo trauma europeu, mas também como um pensador enraizado na cultura alemã, perplexo diante do colapso moral do seu próprio povo. Foi nesse contexto que Neumann redigiu o manuscrito Psicologia Profunda e uma Nova Ética, enviado a Jung em 1945. A motivação imediata da obra, para além das imagens subjetivas e visões interiores que ele descreveria anos mais tarde, residia na tentativa de compreender como uma nação tida como civilizada, a Alemanha, pôde perpetrar atrocidades em uma escala jamais vista. A questão não era apenas política ou histórica, mas também psíquica e espiritual. Como compreender o mal real quando ele é praticado por homens comuns, imersos em sistemas culturais aparentemente fundamentados na ética e na religião? Tá? Então, essa é de novo, a imagem subjetiva, tem o texto do Jung, tem a experiência com o pai dele, tem essa perplexidade do Neumann, que era um cidadão alemão, tentar entender como uma cultura tão civilizada, supostamente baseada em princípios éticos e morais rigorosos, era capaz de cometer as atrocidades que foram cometidas. Uma escala humana jamais vista. Né? A resposta de Neumann dirige-se ao núcleo do sistema ético judaico-cristão. Ele propõe uma reformulação radical na moral tradicional, argumentando que a ética herdada, baseada na repressão unilateral do mal e na idealização de um bem desvinculado da totalidade psíquica, fracassou diante da realidade do século XX. O que se tornava necessário para ele era uma nova ética, uma ética que reconhecesse o mal
como parte integrante da psique. Ele já não poderia, a ética, já não poderia sustentar-se na cisão entre luz e sombra, entre o bem absoluto e o mal absoluto, nem no esforço heróico de expulsão do negativo. Sua proposta é uma ética da integração e não da perfeição. Acho que aqui tem uma coisa importante a gente ressaltar. Que é, de certa maneira, a mesma ideia da individuação para o Jung. A individuação para o Jung não é fazer ninguém perfeito, é fazer as pessoas completas. O propósito, o caminho da individuação não é em direção à perfeição, mas sim em direção à completude. E a ética que o Neumann propõe também não é a ética da perfeição, não é a ética do bom comportamento, dos bons modos à mesa, mas da integração. É de você acolher, é de você dar espaço interno para o sombrio e não negá-lo, não projetá-lo. Porque o caminho da perfeição é o caminho da eliminação. Para a gente poder ser perfeito, eu tenho que tirar coisas de dentro de mim. Eu tenho que eliminar aspectos negativos, hostis, sombrios, eu tenho que eliminar. E a ética, ou a individuação, visando a integração, a completude, pelo contrário, é integrar, é trazer para a consciência. Tá? Isso serve para a gente ver a diferença entre a ideia da individuação do Jung e ideias semelhantes de desenvolvimento humano dentro de outras práticas religiosas que visam a perfeição e não a integração. Tá? Lembra que essa é uma frase clássica do Jung, né? O caminho da individuação passa necessariamente pela sombra. Essa é uma frase que ele diz textualmente ao Jung. E grifo no necessariamente. O caminho da individuação passa necessariamente pela sombra. A velha ética, segundo Neumann, é fundada em imagens ideais, graus de perfeição, leis e mandamentos. Seus modelos são o sagrado, o nobre e o bom. E para alcançá-los, exige sempre a negação do negativo. Acho que essa observação dessa frase dele, mas que me agrada muito falar. A negação do negativo. Tal como mostra Neumann, a velha ética é psicologicamente sustentada por dois mecanismos fundamentais: a supressão e a repressão. Dentro de um horizonte moral dualista, o ego consciente tende a inflar-se à medida que se identifica exclusivamente com a ideia de bem. Para preservar essa autoimagem idealizada, a psique mobiliza dois procedimentos distintos. O primeiro é a supressão consciente, o esforço deliberado de afastamento daquilo que não corresponde ao ideal coletivo, nutrido pelo ascetismo, pelo sacrifício e pelo sofrimento como valores. Embora onerosa em termos de energia psíquica, a supressão ainda mantém algum vínculo com os conteúdos excluídos e pode produzir tanto culpa quanto uma certa contenção civilizatória. Em seu aspecto positivo, essa operação contribui para o desenvolvimento do ego e da persona, mas sempre ao preço de uma tensão interna crescente. Ele está falando do primeiro mecanismo psicológico em cima do qual a velha ética se estrutura. O primeiro mecanismo é o mecanismo da supressão. Eu tiro da minha consciência tudo aquilo que eu acho que não é adequado, tudo aquilo que eu acho que não está dentro da moral coletiva, do aceitamento de todos, enfim. Isso constrói, segundo Neumann, a persona. E lembrem, persona, vocês sabem disso, não vou falar nada que vocês não sabem, persona para o Jung é uma estrutura de relacionamento. Tá? Ele está falando que a
a gente se relacionar pela persona, a supressão leva a construir a persona, e a gente se relaciona preso a um ideal de perfeição, um ideal heróico, um ideal muito bonito, muito aceito. Isso é persona, é estrutura de relacionamento. Lembrem disso, que agora vai aparecer o oposto complementar a isso, que é o segundo mecanismo mais profundo e perigoso, é a repressão inconsciente. Aqui, aspectos inteiros da personalidade considerados incompatíveis com o ideal ético dominante são expulsos do campo da consciência e remetidos à sombra. Esses conteúdos não desaparecem, eles tornam-se autônomos, imprevisíveis e potencialmente destrutivos, tanto no nível individual quanto no coletivo. Por isso, Neumann insiste que supressão e repressão são dois lados do mesmo processo. Ambos protegem o ego da confrontação com o próprio mal, mas à custa de uma cisão cada vez mais radical entre a consciência e a totalidade psíquica. Então, lembra, a repressão leva à construção da sombra. E lembra, se a persona é estrutura de relacionamento, a sombra é uma estrutura de identidade. Então, a repressão constrói dentro do sujeito uma outra identidade inconsciente, uma outra identidade complementar à identidade do ego. Se a supressão facilita o meu relacionamento com o coletivo através da persona, a repressão constrói um outro personagem, uma outra identidade em mim, que é a sombra. Essa identidade, esse material reprimido, esse material excluído do campo da consciência, ele me define. Ele define a minha identidade, tanto quanto aquilo que está posto na minha consciência, aquilo que está posto no meu ego para ser reconhecido. Então são dois mecanismos complementares que geram duas estruturas diferentes, porém complementares. Uma de relacionamento e a outra de identidade. Tá? Vocês não querem me interromper e fazer pergunta, não, hein? Eu não aguento mais falar. Nome macaco. Uhum. Sim. Tá. Lembrou Kierkegaard no conceito de salto de fé. O conceito de salto de fé para Kierkegaard se mostra em Abraão, no trecho de Abraão que ele vai fazer a imolação do Isaac, e tem o Isaac como um presente de Deus, ele teve um filho idoso, só que Deus vai para sacrificar. Ele faz o salto de fé, acreditando em Deus, e vai sacrificar e é recompensado. Pelo que você explicou, eu acho que aconteceu o mesmo ali. Sim. Porque ao dar um salto de fé no abismo, ele dá um salto de fé na sombra. Sim. Eu acho que era mais isso, mais essa. É o que a gente falou para vocês, um ato voluntário, né? É uma escolha de enfrentar. Não é um acidente. É um ato intencional do sujeito. Até eu não posso responsabilizar ninguém por esse enfrentamento, que foi uma escolha minha, né? Eu escolhi isso. Por alguma razão, eu escolhi esse enfrentamento. Não é um acidente. Isso para mim marca uma diferença, falei lá em algum momento, marca uma diferença entre talvez até a ideia de sombra para o Jung e a ideia de sombra para o próprio Neumann. Tá? Vamos lá mais um pouquinho. Em diálogo com Jung, Neumann compreende que tais mecanismos inicialmente descritos no tratamento das neuroses revelam uma função estrutural no modo como a consciência humana lida com um conflito moral. A velha ética
se impõe por meio da instância da consciência moral, cujo fundamento, como já assinalara Freud, repousa no medo social. Não se trata de um critério interior, mas de fidelidade ao código de valores da coletividade. Assim, possuir uma, aspas, boa consciência significa estar em conformidade com o cânone ético vigente, aquilo que poderíamos chamar de superego cultural. Em contrapartida, má consciência emerge quando essa conformidade é rompida. A consciência moral funciona, portanto, como representante da norma coletiva e não como expressão da singularidade psíquica. Como esses valores se pretendem absolutos e não se referem ao indivíduo concreto, com suas particularidades, ambivalências e limitações, torna-se impossível cumpri-los plenamente. Dessa impossibilidade brotam tanto a culpa quanto a hipocrisia ética, bem como o deslocamento contínuo da sombra para indivíduos ou grupos escolhidos como portadores do mal. A velha ética exige aspas, bode expiatório, alguém ou algum grupo sobre quem se pode projetar o negativo rejeitado, preservando a ilusão de pureza da consciência moral e a imagem idealizada do bem. Então, o comentário que a gente faz aqui, que é diante dessa ideia de sujeito ser perfeito, ter uma boa consciência, mas o ser humano é, por definição, ambivalente, cheio de limitação, cheio de dificuldade, profundo, ambíguo. É difícil a gente cumprir com exatidão, com precisão, essas boas regras de ter bom comportamento e uma má consciência. E o que o Neumann fala. Isso constrói a sombra. Como é que eu lido com a minha sombra? Eu projeto. Ela é vivida fora. Aí vem a ética ou a lógica do bode expiatório. Alguém que vai carregar, um indivíduo, um grupo, que vai carregar toda a culpa, toda a responsabilidade, ou pelo mal coletivo, ou pelo mal individual. Aí é uma observação curiosa. Esse ritual do bode expiatório, ele foi criado pelos judeus. Eles criaram esse ritual. Em uma determinada fé, não vou me lembrar, uma determinada celebração, 2 bodes eram escolhidos. Um ficava na comunidade, era imolado em nome de Deus. E o outro era colocado no deserto e era destinado ao diabo, Azazel, era destinado a ele, como uma forma de expurgar ou proteger a comunidade do mal. E é curioso, quem inventou o ritual do bode expiatório foi a maior vítima do próprio ritual do bode expiatório, e sobre quem, na época da guerra, foi colocado, até hoje, né, é colocado toda a culpa de tudo que acontece de ruim na humanidade. Então, essa ética, essa lógica, isso também está no plano individual. Não. A gente está sempre vivendo a sombra é vivida, projetada em cima de alguém que carrega toda a responsabilidade, toda a carga do mal que eu não consigo dar conta de mim. A ênfase constante na sombra não surpreende se considerarmos que Neumann escreve no contexto da chamada Era da Catástrofe, período marcado por 2 guerras mundiais e pela recorrência de colapsos sociais, culturais e espirituais. Diante dessa devastação, acreditava que a solução não poderia ser meramente social ou política, mas psicológica. Uma transformação do entendimento da condição humana. O homem moderno precisava, segundo Neumann, era reconhecer o mal, sobretudo dentro de si mesmo, em vez de projetá-lo nos outros. A lógica do bode expiatório perpetua divisões destrutivas e alimenta novas catástrofes. Apenas
ao incluir a sombra no processo de desenvolvimento ético, a humanidade poderia conceber uma nova forma de convivência e responsabilidade. Essa constatação de que a moral tradicional se apoiar em valores exteriores ao sujeito perpetua culpa, projeção e destruição. Nasce a virada conceitual de Neumann. A questão ética é reescrita no interior de uma visão desenvolvimentista da consciência. A validade de um imperativo moral não depende apenas de conformidade externa, mas do estágio de desenvolvimento da consciência com que o sujeito pode reconhecê-lo e realizá-lo. Fala, Pedro. Por favor. O desenvolvimento psíquico da pessoa ali, Sim. né? Parece que essa lógica inicial que ele começa falando, né? Seria essa lógica mais preto e branco, mais polarizada, vamos colocar assim. Ela parece que é uma lógica de adaptação do sujeito à coletividade, né? Sim. E o que ele propõe é uma lógica, uma ética, vamos supor, da individuação. Sim. Onde é uma lógica daí que o próprio sujeito vai fazer ela, né? E aí eu vou aproveitar para perguntar uma coisa para você, que eu estava lendo aquela tese de ética que você me passou do sujeito de Essex lá. Sim. E tem uma frase da Von Franz lá que ela fala que tem algumas pessoas que têm uma casca muito grossa para a aparição da sombra dentro do sonho, né? Então ela relata até uma experiência dela onde o sujeito faz algo que ela considera que é antiético ali, mas o inconsciente não cobra dele, né? Essa ética do inconsciente seria esse segundo momento, que não tem compromisso com a coletividade. Sim. Né? Agora, eu fiquei aqui pensando quando eu li, né, porque a gente entra numa dualidade que é a ética do sujeito e esse comprometimento da individuação com a coletividade também. Né? Se isso acontecer, sei lá, na minha clínica, por exemplo, o sujeito fez algo que eu considero muito errado, né? E o inconsciente dele não apresentou aquilo como sombrio para ele, né? Nesse momento eu acato aquilo ali, eu busco trazer coisas da coletividade para ele olhar também, porque parece que é um trânsito entre uma ética e outra constante, né? Eu tenho que ter a ética para me adaptar, a ética para ser eu, a ética para me adaptar e para ser eu, né? E esse movimento me deixou, ele é simultâneo na clínica, né? Eu estou tentando formular a pergunta na hora aqui, mas ele é simultâneo na clínica, parece, né? Ou não? Oscilações éticas, assim. Sim. Se for pensar dentro dessa visão desenvolvimentista que Neumann propõe, talvez num primeiro, esse reconhecimento, não sei se eu vou conseguir te responder, vai estar dentro do nível de consciência que o sujeito tem. Porque a sugestão dele não é linear. Tá? A essa se segue essa que se segue. A nova ética é quase um ideal. Como a individuação é para o Jung quase um ideal. Tá? Lembra que ele fala no volume 8, é um ideal perseguido, jamais atingido, jamais obtido, dentro do trabalho prático. Vai depender muito da capacidade de elaboração do sujeito. O quanto ele consegue elaborar. O quanto ele é capaz de retirar a projeção e trazer para dentro de si. E reconhecer em si. Porque se a gente for pensar no fundo, a proposta do Neumann é uma ética relativa. Né? É relativa ao sujeito. Que é o que vale. Né? Ela não é uma ética que vai seguir normas absolutas. Ela vai depender muito de como o sujeito reconhece aquilo que é errado, aquilo que é certo, aquilo que é valor e aquilo que não é valor. Então ele tem que reconhecer. No primeiro momento, possivelmente a gente tem essa dificuldade. As pessoas, inclusive todos nós aqui, temos essa dificuldade muitas vezes de reconhecer. Aquilo que eu vejo fora é meu, me pertence, me define.
Então, no trabalho terapêutico, é trazer essa compreensão para dentro do sujeito. Então, vai depender do grau de consciência, do nível de elaboração que o sujeito tenha. Né? Não sei se eu respondi você, você me com a cara meio... Não sei se é isso que você... Rodando em volta disso, né? Sim. E aí percebo que tem éticas extrovertidas, éticas introvertidas, éticas voltadas à coletividade, éticas voltadas ao sujeito, né? Mas sempre ética. Mas sempre ética, né? E parece que o Neumann, ele traz esse sempre ético que você falou, nesse ponto central que junta tudo. Mas assim, sempre ética. parece que a teoria dele é justamente puxar Isso. tudo, né? Então não é essa certa ou aquela certa, mas é essa... o sujeito dá conta de sustentar todas essas possibilidades éticas, que é a nova, assim, me parece. Mas você pensar bem no que você fala, é sempre ética. Introvertido, extrovertida, mas sempre ética. E então faz o caminho, é dessa sempre ética que o sujeito vai se expressar. A expressão vem desse fundo moral, desse fundo ético dentro do sujeito. É possível falar de uma ética do extrovertido? É possível. Possível, mas sempre é ética. Né? Vamos dizer assim, vai depender de quanto o extrovertido ou introvertido reconhece o seu oposto complementar dentro de si. E no fundo é isso que ele tem, não importa. Extrovertido, introvertido, pensamento, não importa. Importa que o sujeito tem que ser capaz de tomar consciência do seu oposto complementar. Com maior ou menor dificuldade. Maior ou menor facilidade. Ele tem que tomar conta da sugestão do Neumann dentro da individuação, essa individuação da integração, o sujeito ser capaz de reconhecer. Não é só reconhecer, não é só falar um texto, escrever um texto sobre a sombra e continuar sombrio. Ou escrever um texto sombrio sobre a sombra. Não, é reconhecer isso, é trazer para a consciência e fazer uma escolha. Aí vem um pulo no buraco. Aí a livre iniciativa, quando eu falei da importância daquele pequeno detalhe na imaginação ativa dele sobre o homem macaco. É uma escolha. Sempre é uma escolha. Ela vai ser decidida, não importa a tua tipologia, pela tua capacidade maior ou menor de reconhecer, me repito, o oposto complementar em si, e não projetá-lo. E a partir daí, porque não basta reconhecer, a partir daí é ver, mas o que eu faço com esse reconhecimento? Que aí começa o problema. Basta reconhecer. O que eu faço com isso? Né? Qual é a responsabilidade que eu passo a ter? Não basta, me repito, insisto, não basta reconhecer. Eu sei que eu tenho a sombra dentro de mim. Bacana, não adianta nada. Isso gera o que para você? Isso gera algum movimento, gera trabalho, gera busca, gera procura? Gera, ótimo. Então vale a pena o reconhecimento. Senão, não tem valor nenhum. Né? São meras palavras. Né? E aí é um belíssimo exercício de racionalidade do ego. Né? Aí seria quase uma coisa que eu falei há pouco a vocês, você resolver essa questão por decreto. Né? Eu decreto a partir de hoje que eu tomei consciência da minha sombra. Isso não adianta nada. Não tem o menor sentido, a menor função. Né? Não. Esse pensa, você pode imaginar fazendo o jogo de palavras com que você falou. Todo ato ético, todo ato terapêutico é um ato ético. Mas todo ato ético também é um ato terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. Todo ato terapêutico, em si mesmo, é um ato ético. Né? E a recíproca é verdadeira. Né? Obrigado. Me
minha questão é que você falou de consciência, né? Estar consciente ou não estar consciente disso. Pelo modo que você falou, eu não tenho tanto conhecimento assim, parece, dá a impressão que existe níveis diferentes de consciência. Níveis diferentes de consciência. Sim, sim. E eu queria saber se você já confirmou, né, que existe algum ponto que isso se torna negativo para a pessoa, se tornar muito consciente de si e do mundo ao redor, porque eu entendo como não ser consciente pode ser ruim. No caso mas ser muito consciente também pode ser negativo? Ou não? Não. Na verdade, o que a gente persegue é essa consciência cada vez maior. Então, eu consigo ver aonde seria negativo, a gente ter uma tomada de consciência em cima da tomada de consciência, em cima da tomada que seria o processo de individuação, né? Ou a ideia da individuação. Nada mais é do que isso, né? A tomada de é trazer para a tua consciência o teu inconsciente, né? Uma coisa que não se esgota, né? Não tem fim. Né? Eu acho que o mais aspas, perigoso é a não consciência, né? Essa sim, é agir de uma maneira não consciente. Eu sempre tenho uma desculpa que justifique o meu ato, mas fala. Sim, é porque o que ele falou do caso da ética, né, que o próprio paciente não percebeu o ato antiético nem conscientemente, nem posição, etc. Eu comecei a pensar, é uma pessoa que se culpa bastante, que sempre está consciente de tudo. Ele é consciente, eu penso consciente no sentido de pensar sobre coisas e avaliar de uma maneira que seja realista. Sim. E acho que talvez pode travar a pessoa, paralisar, ela não faz nada, porque se você for parar para pensar, realmente tudo tem mais do que dois polos. Mas... Sim. Mas você percebe que dentro de um trajeto individual, esse jogo entre a tomada de consciência, a integração, isso não para, né? Isso não para. Isso aí, ó, aí vocês vão encontrar uma boa explicação, tá lá sentadinho, lá no fundo, lá. Pablo, ó, tá lá. Uma boa explicação, por isso que eu falei, tá lá, ó. A tese de doutorado do Pablo. Eu recomendo que vocês leiam, tá? Hein? Não, ele está falando dessa constância, esse jogo constante entre os opostos. Aí eu lembrei da tua tese, doutor, que eu recomendo profundamente que vocês leiam. É um belíssimo trabalho sobre a função transcendente. Tá? Acho que é um dos poucos que eu conheço, de uma maneira clara, precisa, muito bem pesquisada, muito bem fundamentada, que deveria estar disponibilizado para todos vocês. Lá vocês vão entender esse jogo entre o bem e o mal dentro daquilo dentro do teu texto, a função transcendente. Então, eu recomendo que vocês incomodem o Pablo profundamente para ele mandar para vocês o arquivo da dissertação dele, que vale a pena ser lido. Está liberado? Maravilha. Então, por favor, leiam, tá? Gente, a tese do Pablo, ela está disponível para baixar, quem quiser, só pegar. Qualquer função transcendente como método. Função transcendente como método, fundamento da clínica junguiana, Pablo de Assis, tá certo? Então, leio. Bom, correu tanta coisa, vamos ver se eu consigo aqui. Primeiro, acho que retomar aqui do salto no abismo, né? E do macaco, a luta contra o macaco de um homem só. Tem que lembrar que o pecado, ele nunca é induzido pelo diabo. Ou induzido não é a palavra certa. Não é o diabo que faz a gente pecar. A gente mesmo é que peca. O diabo está lá para... a culpa nele, né? A gente põe a culpa nele, outras pessoas têm a tendência a botar a culpa nele,
dentro desse processo de decisão e unilateralidade da consciência. Sim. Então, não permite assimilar o que precisa ser assimilado. Né? Então, aí a importância do salto, de não ser ninguém que empurrou ele. É essa questão. Né? E isso é profundamente difícil. Né? E também porque quando a gente salta no nada, ninguém sabe o que vai acontecer. Aí não tem analista, não tem sonho, não tem nada que revele. Acho que muito menos o analista até. Acho que nessa hora a gente como analista precisa ter consciência que não vai saber o que está acontecendo. E se começar a assumir responsabilidades que são da outra pessoa e prever o que ela pode fazer ou não, é começar a subir num ponto que não vai ajudar no processo como um todo, nem para um nem para outro. Sim. Outra coisa que eu queria... Desculpa, só frisar, mais uma vez, a ideia do ato ser voluntário, a escolha do sujeito. É um ato consciente. Vai lá. O ato consciente já é, para mim, uma dificuldade enorme. Porque você salta no escuro e não sabe o que é o escuro. E você pode achar que está fugindo de alguma coisa também. Isso é muito comum. E agora você tenta imaginar, nessa imaginação ativa do homem, o que ele vê no fundo, pendurado num galho, é um homem macaco imenso com um olho só. Né? É mais assustador do que você pular sem saber o que você vai encontrar. Né? É sempre muito assustador. Sim. Né? Agora, só que você sabe o que você vai encontrar. Né? Esse ato voluntário implica muito mais coragem, muito mais ousadia. Né? Mas, como fica claro no texto da imaginação do Neumann, é necessário. Né? É necessário esse enfrentamento. É necessário esse enfrentamento. Que por pior, mais assustador que seja, lembra, ele é trazido de volta pelas asas da divindade. Né? Ele é trazido de volta. Então, esse enfrentamento com essa figura tão assustadora não é destrutivo. Ele é criativo. Né? Porque a ele se segue a volta e aí ele descobrir que um olho só está nele. Né? A unilateralidade é na consciência dele. Fala. Sim, é o que eu quis dizer. A gente lendo, a gente vai até o final do parágrafo e fala ufa. Mas a gente vivendo está só pulando no escuro. Sim. É isso que eu queria remeter. Outra coisa, no final do parágrafo anterior que a gente está entrando aqui, é quando ele fala do desenvolvimento ético, a humanidade poderia conceber uma nova forma de convivência e responsabilidade. E dentro de uma visão sociológica, como você falou, que a gente descobre o Jung com preocupações sociológicas, né? Mas ele fala isso de convivência e responsabilidade dentro do ambiente coletivo, ele fala isso desde 1898. O Jung. O Jung. Sim. As conferências no fim. Nas conferências, lá quando ele faz o discurso de posse, ele fala justamente nessas palavras. Eu até achei que tinha anotado o parágrafo aqui, não anotei. Sim. Mas então é uma preocupação que vem junto com aquelas as motivações de vida dele, né, que vão resultar no desenvolvimento da obra, né, em tudo que ele se propõe a enfrentar. Vem desde lá de trás. Você tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu queria colocar mais uma coisa que me parece dentro dessa discussão. Oi? Alguém? Tá ligado. Para mim, ficou muito claro uma coisa que eu queria que se falasse, que ele falou. Essa ética nova implica a gente se jogar no abismo voluntariamente. E pudesse comentar sobre isso. Não, quem está falando isso é mais fácil você, padrão anterior, na negação do negativo, é a frase que ele usa para definir
em que momento coletivo ou individual está diante dessa proposta de uma mudança ética. Não é afirmar o negativo, não é negar o negativo, é afirmá-lo como algo que pertence ao ser humano, algo que o define. Lembra, como é que se a gente for pensar, como é que é o título do livro que a gente está falando? Psicologia Profunda e uma Nova Ética. Então ele está propondo, sugerindo uma nova ética baseada a partir do marco teórico da psicologia profunda. Uma ética psicológica, o fundamento psicológico. Não é baseado em princípio moral, em princípio teológico, não. É baseado dentro de um marco de referência chamado psicologia profunda. Essa psicologia profunda é que vai fundamentar, é que vai estruturar uma nova ética. É uma ética do indivíduo. É uma ética do indivíduo, para o indivíduo e para o coletivo. No fundo, é como se fosse uma nova sabedoria de vida, um novo jeito de se ultrapassa aquela noção de ética filosófica, digamos assim. É quase como se fosse uma nova visão de inserção no mundo, uma nova sabedoria de vida. Sabedoria de vida não, mas um modo de como viver. É um modo de viver, aí vamos repetir mais uma vez, uma responsabilidade por aquilo que você faz, seja pelo bem, seja pelo mal. O ato é a sua responsabilidade. Volto a repetir mais uma vez. É o ir ao buraco de uma maneira escolhida, por livre iniciativa. Eu escolho isso. E tenho que assumir a responsabilidade. É muito mais fácil você negar o negativo e construir uma relação social individual baseada na ética, na lógica do bode expiatório. Né? Porque ao bode expiatório se segue o quê? Qual é o complemento dessa lógica? O vitimismo. Na verdade, eu sou vítima desse personagem. É esse personagem responsável por todo o meu mal, por todo o meu sofrimento, eu não tenho responsabilidade nenhuma. A culpa é sempre do outro. É como se a gente não esperasse a sombra vir até nós. Nós irmos até a sombra. Estaria o tempo inteiro pedindo para ser vista, né? Porque lembra, em algum momento eu falei a vocês, a sombra é uma estrutura de identidade. Ela carrega onde está a minha identidade, a sombra está presente. Quando eu caminho em cima da minha identidade, ou é aquilo que eu chamo de sendo a minha identidade, aquilo que eu falo, este sou eu, a sombra está presente. Eu posso não ter consciência, mas eu tenho que reconhecer que existe um oposto complementar, sombrio, que eu carrego, que define a minha identidade. A diferença da persona é aquilo que eu levo para me apresentar ao mundo. Né? Eu mostro uma pureza, uma leveza, uma visão muito até artificial muitas vezes. Mas eu preciso ter essa figura de identidade, de relacionamento. Senão eu também não consigo me relacionar com ninguém, né? Porque dar a persona e agir só de uma maneira sombria, as relações humanas se tornam impossíveis, né? Tornariam impossíveis a gente conviver, as pessoas conviverem entre si. Já com o mecanismo da pessoa, já é difícil, muitas vezes, as pessoas conviverem entre si. Imagina se a gente não tivesse, né? Essa defesa, que é criada pela supressão. Eu tenho que suprimir, porque é um ato consciente, né? É um ato voluntário. Isso não cabe nessa relação, isso não cabe nesse momento, isso não é adequado, isso é adequado. Se vocês têm mais alguma pergunta?
sobre o ato ético. Sim. Eu fico aqui pensando assim, como é complexo quando as pessoas querem emprestar a velha ética aos consultórios, como, por exemplo, a clínica religiosa, né, de alguém que leva a uma postura religiosa, Sim. já está entrando com a velha ética e já está não permitindo a individuação, porque já entra o julgamento. Né? E isso que você fala seria o trabalho terapêutico buscando a perfeição e não a completude. Então, esse modelo que você citou, essa interferência de uma... É um modelo... O sujeito vai ser perfeito. O sujeito tem que ser perfeito. Mas para poder ser perfeito, eu tenho que negar alguma coisa dentro de mim. E ao negar, você deixa de ser perfeito, você vira incompleto, né? É uma clínica da formação da sombra, na verdade. Né? Um convite à formação dela, né? E bem, lembro, também não vou ser original no que eu vou falar agora para vocês, eu tenho certeza que todos sabem, né? Que a palavra indivíduo significa inteiro, né? A palavra indivíduo significa não dividido. O que é uma coisa não dividida? É uma coisa inteira, né? Não é uma coisa perfeita. É uma coisa inteira. E a palavra que a gente está usando individuação, o que é? É a ação de se tornar inteiro, né? É o processo pelo qual eu me torno inteiro. É o processo pelo qual eu me torno completo. E não é o processo pelo qual eu me torno perfeito, né? Porque tem uma diferença imensa, né? Até na clínica, né? Será que você trouxe a questão terapêutica, né? O próprio modelo, a própria imagem que eu tenho como terapeuta, daquilo que eu espero, daquilo que a pessoa espera quando vem. Essa tem que ficar muito claro, tem que ser muito marcado. Não vai ser perfeito, vai ser completo. E se avenha com sua completude, se avenha com ela, né? Tanto quanto eu me avenho, o meu esforço de se tornar completo, né? Eu, como terapeuta, você, como a gente tem esse esforço também, a gente tem que se avenhar com ele também, né? Porque, de novo, ninguém é completo por decreto, né? Não é por decreto, a partir de hoje, que todo mundo vai ser perfeito, vai ser completo. Não, não. Então, voltando, sua observação, dependendo de como você define o ato terapêutico, ele vai ser um ato ético, sempre ético. Pode ser da velha, aí ele continua sendo ético. Ele continua sendo. Mas aquilo que você espera, aquilo que você leva para que o sujeito pense, reflita, se olhe, se analise, vai depender em que marco você está, né? Ou, repito, ou da perfeição ou da completude, né? Que acho que é fácil para vocês perceberem que tem uma diferença grande, né? Entre uma coisa e a outra, né? Totalmente diferente, né? A prática é Iana na clínica. A gente fica o tempo todo com fazer esse exercício de jogar fora a velha ética, né? Para poder olhar para o outro sem julgar, né? Isso a gente vai ler agora um trecho que na própria sugestão do Neumann, como ele fala em desenvolvimento, ele fala em estágios. E lembra, tem princípios da velha ética que continuam presentes, continuam dialogando dentro do sujeito. Porque quando você fala em estado, né, você não fala de novo. Então seria pensar o desenvolvimento também por eliminação, né? O estágio anterior desaparece. Não, ele continua presente. Ele continua dentro do sujeito. O que ele busca é ir além disso. Mas é isso que ele busca ir além continua
dentro dele, continua presente dentro do psiquismo do sujeito. Que essa é a visão desenvolvimentista, né? Não é uma visão A desaparece, aparece B, desaparece B, C. Não, eles continuam convivendo. Continua, há uma simultaneidade entre os estágios, entre a conquista de uma etapa do desenvolvimento com uma etapa anterior, né? Então, eu sempre faço, eu gosto de fazer essa analogia, é o trabalho da origem da consciência, e para mim ele quase que obedece a mesma pergunta que um dia o Piaget se fez. Um dia o Piaget se perguntou: como é possível conhecimento científico? Como é possível conhecimento lógico? Como é possível o ser humano pensar de uma maneira abstrata? Qual é a única maneira que você tem de perseguir isso? É estudar o desenvolvimento da inteligência. É buscar o desenvolvimento da inteligência e ver, para chegar no desenvolvimento lógico, na lógica abstrata, no pensamento científico, tem um longo caminho a ser percorrido. Tem etapas diferentes, tem momentos diferentes. E são tão conhecimento, tão importantes para o sujeito, porque é um recurso que ele tem. Lembra que vocês devem ter estudado Piaget? Lembra que fundamentalmente a ideia dele, o que é? A maneira como eu compreendo o mundo depende do vocabulário que eu tenho. Então, a teoria do desenvolvimento do Piaget, eu digo, é a construção de um dicionário, né? Se eu tenho X palavras no meu dicionário, eu compreendo o mundo de acordo com aquele dicionário. Esse dicionário ele vai sendo ampliado, ele vai sendo refinado, complexificado, e eu vou compreender o mundo de uma outra maneira, de uma outra forma. E o fundamento do raciocínio piagetiano é biológico. Ele era biólogo, né? A origem dele na biologia, não era psicólogo, nem pedagogo, coisa nenhuma, né? Ele era biólogo, né? E o raciocínio dele é o raciocínio biológico. Bom, é uma pergunta que eu posso imaginar que o Neumann se faz. Como é que é possível a consciência adulta, como é que é possível a consciência do ser humano, a indignação do ser humano adulto? Tem uma história, né? Isso tem uma história. A cada etapa dessa história compreende de uma maneira, consiste numa maneira de você compreender o mundo. E por extensão, porque era necessário que o livro da ética fosse publicado depois do Origem da Consciência, porque a cada etapa do desenvolvimento corresponde uma forma de eu compreender a ética. Mas como foi publicado ao contrário, né, um veio antes do outro, é que deu essa complicação. Então, essa pergunta, então, ela vai, lembrando do modelo piagetiano, a inteligência, as coisas não se eliminam, né? Elas integram, ficam disponíveis para o sujeito. Você lembra que os experimentos do Piaget comenta isso? Quando a criança está diante de uma dificuldade, como é que ela resolve? Ela busca o modelo anterior. Ela volta, ela vai buscar uma forma anterior de resolver um problema. Se não der certo, ela constrói um novo. Mas o primeiro movimento é buscar um resultado anterior. O que não significa regressão. Porque nessa história, você mata o mito da regressão. Isso é regressão? Não é. Está disponível para o sujeito. Está ali disponível para você. Você não está voltando para lugar nenhum. A gente tem essa ideia da regressão, uma coisa negativa. Não é regressão. Está disponível para você. E a mesma coisa a gente vai ler agora, vale para certos princípios da velha ética, continuam disponíveis. E que, em algum momento, são eficazes. Né? Eles são eficazes. Né? Eles facilitam o meu relacionamento, eles facilitam a minha convivência. O que eu não posso é imaginar que isso é absoluto.
que eu não posso imaginar, e essa forma é absoluta, é relativa ao meu momento, ao meu estágio de desenvolvimento. Mas está ali disponível. Não sei se eu impliquei muito, falei demais aqui. Hein? Tá. Tá. Sim. Que ele sacrifica um olho para poder ter o conhecimento. E é bem nesse lugar que Neumann se atira, né? Sim, sim. É muito interessante. E lembre, o que a gente comentou para vocês a respeito da imagem, né? O fato de ser um olho só está falando de unilateralidade, né? Se fosse um homem macaco com 2 olhos, a gente seria uma outra coisa diferente. Seria uma outra maneira de compreender essa história. O fato de ser um olho só, e esse olho só depois aparecer no rosto dele como algo que lhe pertence, como a unilateralidade, como algo que no primeiro momento está na imagem do inconsciente dele, depois está na imagem, não, isso não está no teu inconsciente, está na tua consciência, está no teu rosto, está na cara. Está na cara nos 2 sentidos, né? Como expressão para o papel, mas está na cara essa coisa unilateral. E na cara também como um lugar, né? Então esse movimento que ele faz de trazer a consciência, e aí sim, a partir da tomada de consciência, eu vou me haver com esse meu propósito complementar. Não sei se eu te respondi, se... É preciso, vamos lá. Vamos mais um pouquinho. Está na hora do intervalo lá, não? Quer continuar? Oi? Quer continuar com essa pergunta? Não, eu queria terminar de ler aqui. Terminar isso aqui. Vamos lá. É precisamente nesse ponto onde ética e desenvolvimento se entrelaçam e se insere a leitura de Lindar Chami, um livro sobre Neumann, recém-publicado. Tá? Como observa a autora em Nova Ética, Neumann pensava em termos de desenvolvimento, o que é decisivo para compreender seu projeto. Segundo Chani, uma das razões para as fortes objeções ao livro, especialmente entre certos seguidores de Jesus, foi a aparente ausência dessa perspectiva desenvolvimentista. A leitura apressada fazia parecer que Neumann estivesse propondo apenas uma ruptura ética abstrata, quando, na verdade, sua crítica à velha moral estava ancorada no processo evolutivo da consciência. Essa aqui é importante, essa observação. Não é uma coisa abstrata. Essa ruptura ela está ligada ao processo da consciência. Tá? Chani recorda que o próprio Jung tinha uma opinião muito elevada de Neumann enquanto teórico original e rigoroso, razão pela qual permaneceu seu apoiador, ainda que de forma cautelosa, por vezes silenciosa. Para ela, se Neumann tivesse explicitado com mais clareza o pano de fundo desenvolvimentista de sua proposta, e, sobretudo, se seus críticos tivessem lido Origens da Nova Ética, grande parte das objeções teriam sido atenuadas. Talvez tivesse evitado a experiência dolorosa de ser socialmente excluído do círculo junguiano e do recém-fundado Instituto Jung. Episódio que marcou a trajetória posterior e contribuiu para seu isolamento intelectual. Eu só vou dar um salto gigantesco aqui na minha leitura,
ali eu comento que um pouco da dificuldade de compreender o livro do Neumann, com a questão da publicação da Noah, quando o Neumann está o anexo 1 do trabalho que eu entreguei para vocês. Quando o Neumann publica, vê a tradução do livro dele em espanhol, ele escreve um prefácio especificamente para esse livro. Tá? Ele vai, e o livro foi publicado em 59, um pouquinho antes dele morrer. Então, depois de toda a discussão, todas as querelas a respeito do livro dele, e nesse prefácio ele faz uma pequena meia-culpa, dizendo que a responsabilidade da compreensão é dele. Tá? Eu vou só me permitir ler um trechinho desse prefácio, não é tão longo, curto. A alegria que esse livro apareça agora traduzido ao espanhol mistura-se uma preocupação. Fiz a mim a mesma pergunta sobre até que ponto sou eu o responsável por muito dos mal-entendidos. Ficaram evidentes nas resenhas sobre esse trabalho. Não me refiro a protestos baseados em questões de princípio ou concepção de mundo, nem tampouco as objeções não infrequentes de críticos que não se deram ao trabalho de ler o livro com atenção suficiente. A necessidade de publicar minhas reflexões sobre o problema de uma nova ética me parece hoje tão grande quanto o momento em que as escrevi. Mas as muitas confirmações dessa necessidade, vinda de leitores a quem o livro ajudou no esclarecimento de seus problemas mais importantes, nada puderam contra essas minhas preocupações. Então, vem um trecho importante desse prefácio escrito por ele. Esse trabalho consiste, entre outras coisas, na tentativa de indicar a necessidade de uma ética hierárquica. Aquilo que a gente falava para você, dessa hierarquia, que existe uma hierarquia. Ou seja, na demonstração de que, para a diversidade de modalidades internas dos seres humanos, são necessários diferentes modos de ética. E nele se acentua continuamente o fato de que a nova ética, com sua atitude modificada diante do mal, pressupõe que o homem habite o sentido da ética antiga. As exigências da nova ética, se é que se pode falar em tais exigências de modo geral, são mais elevadas e difíceis do que as da antiga. Não se trata, de modo algum, de se apegar ao que é fácil, como tem sido até agora. Mas o homem moderno, cuja experiência com os seus semelhantes e com o mundo se ampliou, e compreende que a vida, em sua multiplicidade, em sua força dominante fatídica, já não pode ser mais apreendida pela simples norma do deves fazer isso ou não deves fazer aquilo. Encontra-se necessitado de uma nova orientação, justamente porque os antigos valores éticos e religiosos já não lhe servem, nem podem lhe servir de apoio. O homem moderno encontra-se no mais extremo perigo. Perigo que no indivíduo doente, com quem o psicoterapeuta se depara diariamente, torna-se mais evidente do que no homem aparentemente são, que dirige nossas guerras, realiza perseguições e planeja e prepara os meios adequados para isso. Isso aqui ele está fazendo uma pequena ali agora. Em parte, eu fui responsável pela má compreensão. Ele tinha a leitura rasteira, a leitura preconceituosa do livro dele, mas tem uma questão que talvez eu não tenha deixado claro no meu livro. Essa ideia de uma hierarquia, de estágios, e que o sujeito tem que conviver, tem que habitar
ele coloca entre aspas no prólogo, ele tem que habitar esses princípios antigos para poder ir além deles. Não adianta querer, a partir de agora, não, eu vou, por decreto, terminar a nova ética, e vou entrar na nova. Né? Da mesma forma que você não propõe, não promove a nova ética por decreto, você não propõe a eliminação dela também por decreto. Por isso que ele coloca a palavra habitar. Você tem que habitar dentro de você. Tem que viver, ainda com esses princípios, mas com a ideia, ou com a possibilidade de ir além deles. Se a gente for pensar dentro da, já falou aqui, eu acho, dentro da ideia do Jung, essa é a ética da individuação. Poderia dar a ela esse nome, a ética da individuação. Tá falando?